Os meios ainda insistem em dizer que o Bitcoin é ilegal e usado para pirâmides, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Mas será que é verdade? Hoje vou te mostrar, em 4 pontos essenciais, como separar o mito da realidade e revelar o que está por trás dessas narrativas. E o melhor, no final vou te ensinar como se proteger de golpes que usam o nome do Bitcoin para enganar pessoas. Fique comigo e descubra a verdade. Primeiro ponto: Bitcoin é ilegal? O Bitcoin já foi usado em atividades ilegais. Mas isso significa que ele é ilegal? Não exatamente. No começo, o Bitcoin era visto como a moeda dos hackers e criminosos. A tecnologia foi rapidamente associada a atividades ilícitas, o que criou uma reputação negativa. Mas com o passar dos anos, à medida que mais pessoas e grandes empresas passaram a entender e adotar o Bitcoin, o cenário mudou. Hoje, até mesmo países inteiros estão integrando o Bitcoin em suas economias. Esse avanço forçou os governos a criarem regulamentações e leis para dar ao Bitcoin uma base legal, permitindo seu uso em diferentes setores. Atualmente, diversos países já adotaram o Bitcoin de forma legal, seja como investimento ou até mesmo como moeda oficial. O fato de que algo seja novo e ainda não tenha leis específicas não significa que seja ilegal. Pense bem. Inovações geralmente chegam antes das regulamentações. A internet, por exemplo, existiu por anos sem qualquer legislação formal. Isso fez dela ilegal? Claro que não. O mesmo acontece com o Bitcoin e outras tecnologias emergentes. A ausência de leis no início reflete apenas o tempo que os governos levam para entender e regular essas novidades. Não é um sinal de ilegalidade. Segundo ponto: lavagem de dinheiro. É sabido que criptomoedas são usadas para lavagem de dinheiro, mas a verdadeira pergunta é: quais moedas realmente lideram nesses esquemas? Muita gente automaticamente pensa no Bitcoin, mas a realidade é bem diferente. O Bitcoin, ao contrário do que se imagina, não é a criptomoeda preferida por criminosos quando o assunto é ocultar transações ilícitas. Isso acontece porque todas as transações realizadas em Bitcoin ficam registradas publicamente no blockchain. Esse registro permanente e acessível permite que qualquer movimentação possa ser rastreada, o que facilita o trabalho das autoridades e torna o Bitcoin uma opção muito menos atraente para quem deseja operar na ilegalidade. Enquanto isso, criptomoedas como Monero ou Zcash, que oferecem transações anônimas e praticamente impossíveis de rastrear, são as verdadeiras protagonistas quando falamos de lavagem de dinheiro. Essas moedas garantem um nível de privacidade que o Bitcoin não oferece, tornando-as mais desejadas nesse tipo de atividade. Mas vamos aos números. De acordo com relatórios de grandes instituições, menos de 0,24% das transações de Bitcoin estão relacionadas a atividades criminosas. Por outro lado, quando olhamos para o sistema financeiro tradicional, mais de 90% dos casos de lavagem de dinheiro global ocorrem usando moedas fiduciárias, como o dólar. Isso nos leva a uma reflexão interessante. O problema nunca foi o Bitcoin, mas sim o sistema como um todo. O dólar físico, por exemplo, circula sem deixar rastros, permitindo que grandes esquemas aconteçam sem qualquer registro. Já o Bitcoin, apesar de ser uma moeda digital, deixa um rastro que permanece para sempre, tornando as operações transparentes e rastreáveis. O fato é que, enquanto muitos ainda insistem em associar o Bitcoin a atividades ilícitas, a realidade mostra que ele está se tornando uma ferramenta cada vez menos interessante para criminosos. O problema nunca foi a ferramenta em si, mas sim quem a utiliza. Terceiro ponto: Bitcoin é pirâmide financeira? Muitas vezes ouvimos por aí: o Bitcoin é uma pirâmide financeira porque precisa de novos compradores para continuar crescendo. Mas será que essa afirmação realmente faz sentido? Primeiro vamos entender o que define de fato uma pirâmide financeira. Em um esquema desse tipo, tudo começa com uma promessa irresistível de lucros rápidos e garantidos. A ideia é atrair pessoas com a ilusão de que o retorno será altíssimo em pouco tempo, sem esforço. Os primeiros que entram no esquema realmente ganham, mas esse lucro vem diretamente do dinheiro dos novos participantes, e não de investimentos ou negócios reais. Esse ciclo se repete enquanto houver gente nova colocando dinheiro. O problema chega um momento em que não há mais entrantes suficientes para sustentar o sistema. Quando isso acontece, a pirâmide desmorona, deixando a grande maioria no prejuízo, enquanto apenas os primeiros continuam lucrando. A base de uma pirâmide financeira é simples: promessa de grandes lucros e necessidade constante de novos participantes. Agora, voltando ao Bitcoin, o Bitcoin não se encaixa nessa definição por um motivo simples: não há promessas de lucro garantido. Os primeiros investidores não entraram esperando retorno rápido, eles acreditaram na tecnologia. O Bitcoin não depende de um fluxo constante de novos participantes para continuar existindo. Sua valorização é resultado da lei da oferta e da demanda, já que a quantidade total de Bitcoins é limitada a 21 milhões de unidades.
Outro ponto crucial é que o Bitcoin opera de forma totalmente transparente e descentralizada. Todas as transações ficam registradas publicamente no blockchain, e o sistema não tem líderes ou administradores centrais. Se o Bitcoin fosse uma pirâmide financeira, já teria colapsado há muito tempo. Mas o que vemos hoje é o contrário, a adoção crescente por empresas, governos e investidores institucionais. Quarto ponto: regulamentação e segurança no Brasil. Agora que desmistificamos a ideia de que o Bitcoin é uma pirâmide financeira, é essencial falar sobre segurança e regulamentação. No Brasil, o Bitcoin não só não é ilegal, como já tem lei própria. Em 2022, foi aprovado o Marco Legal das Criptomoedas, Lei 14.478 de 2022. Essa lei exige que empresas de criptomoedas tenham autorização para operar. Isso traz mais segurança para quem investe e também punições mais pesadas para quem tenta aplicar golpes com o nome do Bitcoin. Essas regulamentações mostram que o Bitcoin está se consolidando como um ativo legítimo e seguro. O verdadeiro problema não é o Bitcoin, mas golpistas que se aproveitam da falta de informação das pessoas para aplicar fraudes e esquemas duvidosos. Para se proteger, compre apenas em corretoras conhecidas e regulamentadas. Nunca clique em links suspeitos ou promessas de lucros fáceis. Use carteiras digitais seguras e pesquise antes de investir. O Bitcoin, longe de ser uma ameaça, se consolida como uma das maiores inovações financeiras do século. Com conhecimento e precaução, você pode participar dessa revolução de forma segura e aproveitar as oportunidades que ela oferece. Quero agradecer demais por todos os comentários e mensagens que vocês deixam aqui. É isso que faz esse canal crescer e continuar trazendo conteúdo para você. Se você ainda não comentou, aproveita agora. Me conta, você já teve dúvidas sobre o Bitcoin? Acha que ele é seguro ou ainda não confia? Eu leio tudo e adoro trazer os temas que vocês... Valeu por acompanhar.